Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, nós daremos continuidade à nossa série, mergulhando no Salmo 91. Bem, e no capítulo de hoje, eu gostaria que você, meu amado, prestasse muita atenção. Você que costuma ser tomado por medo, por preocupações, temores e receios. Preste muita atenção, especialmente neste Salmo 91, nos versículos 5 ao 7, que diz: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu gostaria que você, meu irmão, neste momento, isto é muito importante, focasse em especial hoje nesses versículos. E perceba que essa linguagem naturalmente remete a um cenário de guerra, de confronto com o inimigo, de perseguição, enfim. E por isso nós podemos imaginar o seguinte: se hoje em dia, nas cidades, as pessoas moram em suas casas, apartamentos, casas muradas, com portas e fechaduras, muitas vezes tem segurança, guaritas com segurança em seus condomínios fechados. E mesmo assim, com toda esta segurança, muitas pessoas são assaltadas em suas próprias residências. Agora, eu gostaria que você parasse para imaginar no passado, quando as pessoas, na maioria das vezes, estavam abertas a qualquer tipo de ataque, vulneráveis a qualquer ataque, não importasse se viessem de dia ou de noite, porque essas mesmas pessoas viviam em situações de campo aberto. Essas mesmas pessoas estavam sujeitas a esses ataques, salvo uma minoria de pessoas que eram ricas e viviam em cidades muradas, mas as pessoas, na sua grande maioria, viviam em ajuntamentos, acampamentos, agrupamentos, e elas estavam sujeitas ao terror da noite. E por que o salmista fala: não terás medo do terror da noite? Bom, o primeiro dos motivos nós podemos determinar como sendo um terror físico, que é quando, por exemplo, os ladrões, principalmente, preferem roubar à noite, porque é mais difícil de serem vistos e porque também
é o horário em que as pessoas estão dormindo, desprevenidas. Um outro grande motivo de o salmista falar isso se trata de um terror espiritual, que é quando as pessoas estão dormindo em suas camas, no conforto e segurança de seus lares, e essas pessoas são atacadas por pesadelos, insônias e terrores noturnos. E você sabia, meu irmão, que a maioria dos suicídios ocorrem à noite? A pessoa muitas vezes não consegue aguentar aquelas vozes que vêm contra ela, dizendo em seu ouvido, bombardeando a sua cabeça, dizendo o seguinte: a sua vida não presta, porque é na noite que uma pessoa que está mal vai se sentir pior, porque é na noite que vem o silêncio, e é exatamente nesse silêncio que a pessoa consegue ouvir as vozes do mal, aumentando, falando e atacando a sua mente. E hoje, as pessoas já estão se matando sem precisar ter um inimigo físico. As pessoas estão fazendo mal a si mesmas, porque o inimigo está em suas cabeças, falando para elas todo o tipo de palavras destruidoras, que são piores que as setas que voam de dia, das quais o salmista cita. E falando agora do terror físico, se por um lado haviam os ataques noturnos, por outro haviam também os ataques feitos de dia. Porque, por exemplo, em uma batalha, se fizesse necessário atacar um exército com flechas, normalmente isto era feito de dia, salvo se fossem flechas inflamadas com fogo. Aí sim, se atacaria à noite. Mas normalmente isto era feito de dia, porque neste caso o arqueiro precisava ter uma visão plena do inimigo, para desta forma poder eliminá-lo. Então, esta seta ou esta flecha que voa de dia, em que o salmista cita aqui, significam os inimigos que têm os olhos em você, que têm um alvo em você, que por alguma razão querem o seu mal, te odeiam e querem fazer você tropeçar. E muitas vezes você sente nos olhares dessas pessoas essas flechas. E essas pessoas, muitas vezes, você percebe que se pudessem sair flechas dos olhares dessas pessoas, você estaria em grande perigo. É ou não é verdade, meu amado? E essas flechas, estas mesmas flechas dos seus inimigos, essas flechas dos olhos inflamados de fogo, das bocas envenenadas, não chegarão até você, se você, meu amado, estiver habitando no esconderijo do Altíssimo.
A promessa dele é que você pode ficar tranquilo, mesmo em meio a uma guerra, pois a palavra de Deus é clara, e esta mesma palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E você vê que esta ilustração é de um cenário de guerra. Talvez você já tenha assistido a algum filme de guerra de época. Você vê lá, por exemplo, um soldado no meio do campo de batalha, rodeado de gente, rodeado de inimigos, e de repente cai uma pessoa ao seu lado, cai outra mais na frente, cai uma atrás, e vão caindo várias pessoas ao seu redor. E aquele soldado está lá, sobrevivendo a todo esse caos. Então, meu amado, você percebe que para uma pessoa sobreviver a este tipo de ataque, esta pessoa precisa estar bem protegida, bem acompanhada. Este soldado, no caso, precisa de seus companheiros. E Davi conhecia muito bem o que era este campo de batalha. E por isso ele falou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E você, meu amado, não será atingido. Não precisa ter medo, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. E outro caso deste medo é a peste. São as doenças que se espalham pelo mundo e ceifam muitas vidas. Mas a palavra diz: não temerás esta peste. Então você pode me dizer: mas tem muita gente, inclusive da igreja, que morrem com doenças. Muita gente. Há muitas pessoas que são boas e que temem a Deus e que acabam se envolvendo em acidentes dos quais acabam ceifando a vida dessas pessoas. E por que isto ocorre? Por que essas pessoas não foram protegidas? Bem, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que Deus promete a proteção final para a pessoa com relação à sua alma. O corpo vai perecer. Cedo ou tarde, ele vai perecer. Se Deus quiser proteger o corpo aqui dos males, se Deus desejar cuidar do corpo, proteger o corpo aqui dos males, ele vai fazer. Ele pode fazer se essa for a sua vontade. Mas entendam que a promessa de Deus é que nada, nem ninguém irá atingir a nossa alma. Então, pode levar o meu corpo, não tem problema. Era assim que os cristãos primitivos entendiam, tinham este entendimento. Podem queimar o meu corpo, podem me serrar ao meio, podem cortar a minha cabeça com uma espada, não tem problema. Porque isso aqui, para mim,
não é o meu verdadeiro tesouro, não é a minha verdadeira vida. Era esse o entendimento que os cristãos primitivos tinham. Era esse entendimento que você também tem que ter para a sua vida, pois este é o principal propósito para vencermos os nossos medos. Então, o principal medo aqui é a morte. Está falando da morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Está falando exatamente da morte. Este é o principal assunto. Percebam que o Espírito nos diz: não temerás a morte. Ei, preste atenção, meu amado. Você que vive aterrorizado só de pensar em morte, ouve falar de morte e já quer logo mudar de assunto, eu quero dizer uma coisa para você. Saiba que se você não gosta de pensar em morte, de falar em morte, é porque você tem medo. E por que você tem medo? Você tem medo porque você não está habitando no esconderijo do Altíssimo. E a verdade é uma só. Preste muito atenção no que eu vou lhe dizer neste momento. Se você, meu amado, não habita no esconderijo do Altíssimo aqui em vida, saiba que você não vai habitar com Ele por toda a eternidade depois da morte. Então, você precisa resolver esta questão do seu medo da morte. E como você resolve isso? Habitando no esconderijo do Altíssimo. E como você faz para habitar no esconderijo do Altíssimo? Fazendo a vontade de Deus. Não fazendo mais a sua vontade. Não vivendo mais pelo seu querer, pelas suas regras. É abrir a mão da sua vontade. E aquela ideia de que, eu faço as minhas regras, eu vivo do meu jeito. Não é bem assim que funciona, meu amado. Se você quiser habitar no esconderijo do Altíssimo, então vai ter que ser do jeito dele. Quem habita no esconderijo do Altíssimo entende logo o seguinte: a casa é dele, a casa é do Pai. Entenda que quando você, por exemplo, está morando na casa de alguém, as regras são de quem? Pensa só um pouquinho, meu amado. Quando você vai morar na casa de outra pessoa, você vai viver pelas regras de quem? Então, é exatamente por este motivo que muitas pessoas não habitam no esconderijo do Altíssimo, porque não querem e não gostam de seguir as regras. E o engraçado é que muitos querem
habitar no esconderijo do Altíssimo, mas só querem os benefícios, só querem a proteção, querem a promessa de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos. Eles querem tudo isso, bonito, maravilhoso, perfeito, mas não querem se sujeitar às regras da casa. Porque, amados, a casa tem regras, a casa dele tem lei. Deus tem as suas leis. Ele determina a sua vontade. E se você, meu irmão, se sujeitar à vontade de Deus, você estará sempre com Ele. E toda essa proteção vai estar com você, incluindo a proteção da morte. E para concluirmos, como disse o nosso Senhor Jesus, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí, o que você vai fazer, meu amado? Você vai ficar do lado de fora, com medo de todos aqueles medos que te rodeiam? Ou você vai vir para o lado de dentro, onde você não precisará ter mais medo de nada? Bem, meus amados, eu me despeço por aqui. Que a palavra de hoje venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Que todos tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Se inscrevam no canal Reflexões do Reino. Mas, acima de tudo, meus queridos, compartilhem este amor incondicional de Jesus, pois o nosso mundo anda muito cego, muito distante deste amor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos.